dos céus. Então agora, ao abrirmos a Tua Palavra, Senhor, ilumina o coração e a vida de cada um de nós. Toma-nos em Teus braços de amor. E se alguém entrou nesta igreja com uma luta profunda no seu coração, que ela possa ser vencida pelo poder do Teu Evangelho, pelo sangue de Jesus Cristo. E que o milagre nessa noite aconteça a cada um daqueles que aqui vieram nesta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Que bom poder estar com você aqui nesta noite. Vamos estar a semana inteira. E a cada noite teremos um musical bonito, como você ouviu hoje, a Joyce, e ela vai cantar no final. Amanhã teremos outro musical a cada noite. E uma das noites nós teremos também aqui o cantor Ronaldo Fagundes, a cantora Mara Leite, a Joyce vai voltar também. Cada noite nós vamos ter um musical muito especial para louvar o nome de nosso Deus. Eu tenho uma amiga aqui nesse auditório que diz: pastor, eu gosto muito de um sermão que o senhor prega e eu sempre escuto, sempre assisto. E nesta noite eu quero compartilhar com você este sermão que esta amiga tanto gosta. Eu quero falar nesta noite sobre 3 convites à salvação. 3 convites à salvação. Eu vou pedir para o pessoal do som dar um pouquinho mais de retorno para mim. 3 convites à salvação. Tem alguém que é proprietário de um carro, de um Fusca azul, é isso? Ele está com a luz acesa. Então, só apenas um recado: vá apagar a luz para que você consiga acendê-lo depois. Tá bem? Convido-vos a abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 4. Mateus apresenta 3 convites à salvação. Evangelho de São Mateus, capítulo 4. Há 3 convites à salvação no Evangelho de Mateus. Eu quero compartilhar com você nesta noite esses 3 convites à salvação. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem dá convite está dizendo que nos ama? É porventura o convite uma manifestação do amor de alguém para conosco? Porventura, quando alguém nos dá um convite, está dizendo assim: é o dia mais feliz da minha vida e eu quero que você seja feliz comigo também? Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta: quantos receberam aqui um convite para ir a uma festa de casamento? Posso ver as mãos? Todos já recebemos, não é mesmo? Um convite, por exemplo, para irmos a uma formatura. Alguém vai se formar depois de tanta batalha, de tanta luta, diz assim: é o dia mais feliz da minha vida, é a minha vitória, eu quero que você esteja comigo no dia da minha vitória, porque eu estou feliz, eu amo você e quero que você esteja comigo. Quem dá convite está dizendo que nos ama? Quando eu era menino, em nossa família, vivíamos num lar muito pobre. Não tínhamos muitas condições. A propósito, nossa casa é uma família muito grande. E a gente não tinha todas as condições que talvez alguém sonha. E talvez você me diga assim: se teu pai era tão pobre, por que é que ele teve tantos filhos? Meu pai teve 7 filhos. E eu diria para você assim: se ele não tivesse tido 7 filhos, eu não estaria falando para você hoje. Então, graças a Deus, eu tive 7, porque eu fui o 6º. Se ele tivesse tido 5, eu não estaria aqui. A gente não tinha muitas coisas, nem muita comida para comer. Muitas vezes a gente ia à mesa, e quando chegávamos à mesa para comer, só tinha um tipo de comida. E a gente dizia assim para a mãe: de novo isso, mãe? Na parede da minha casa tinha um quadro com uma folha bonita, pintado assim, naquele desenho, a seguinte escritura: em tudo dai graça. E a mãe dizia: olha para o quadro, em tudo dai graça. Mas a gente, como criança, chegava à mesa e não tinha nem cadeira para sentar. 9 pessoas e a gente tinha só 2 cadeiras em casa. O pai sentava a ponta de uma mesa, da mesa, a mãe sentava a outra ponta, e nós ficávamos em volta da mesa em pé, diante daquela pouca comida. Muitas vezes reclamávamos muito, mas a mãe sempre dizia: olha para o quadro, olha para o quadro. Não tínhamos muitas condições, mas tinha uma coisa na minha casa: muita felicidade. Por exemplo, a alegria de dormir 9 pessoas em 3 camas. Como dorme
pessoas em 3 camas. O pai e a mãe dormiam numa cama de casal. As 2 irmãs, a Maria Cristina e a Cláudia, numa cama de solteiro. E os 5 meninos alegres, felizes ali, pequenos, dormiam numa cama de casal de atravessado. O problema é que nós crescemos e o corpo dormia, mas a perna ficava para fora sem dormir. Ali a gente vivia feliz, brincava muito naquela cama, até que fazia tanto barulho no meio da noite, o pai vinha para resolver o problema, ninguém se entregava, então todos nós apanhávamos juntos. Éramos felizes. Ali vivíamos nessa situação. Não tínhamos muitas condições. E como menino eu tinha um desejo muito grande todo ano. Meu desejo todo ano era ir numa festa. E naquela festa tomar um refrigerante chamado laranjinha. E comer um bolo naquela festa. Se tem uma coisa que eu gosto é de comer bolo. Desde pequeno eu ia para a festa para comer bolo e tomar laranjinha. Sabe quantas vezes por ano? Uma vez por ano. Sabe que dia? 1º de maio. Feriado mundial do Dia do Trabalhador do Trabalho. Naquele dia de feriado a gente ia lá na empresa onde o papai trabalhava, assim como na casa do comunicador tem uma festa muitas vezes, aqueles que ali trabalham em outras empresas. E naquele dia a gente ia à festa e sentávamos diante daqueles bolos deliciosos e um refrigerante maravilhoso que tinha em Santa Catarina chamado laranjinha. Uma garrafa pequenininha, preta, e dentro tinha alguma coisa que encantava o meu coração. Uma vez por ano eu ia lá e comia muito bolo, tomava muito laranjinha, e aquele era o dia mais especial da minha vida. Um dia, a gente estava em casa, quando parou um carro muito lindo na frente da nossa casa, um Fusca branco. E quando aquele carro parou, eu olhei para a placa, eu já estava aprendendo a ler, e li na placa assim, Curitiba. Eu tinha feito Curitiba. Eu morava em Joinville, Santa Catarina. Quando eu olhei para a placa Curitiba, eu vi que era o carro do meu tio. Meu tio tinha vindo até a nossa casa para trazer um convite de casamento. E aquele convite de casamento, quando ele chegou em casa, era o convite de casamento da minha prima, da Célia, e o noivo dela, o Milton. Eles tinham muita condição financeira, nós éramos muito pobres, eles muito ricos. Moravam no centro da cidade de Curitiba. E quando trouxeram aquele convite bonito, eu olhei para aquele convite e vi 2 coisas: bolo e laranjinha. Mas faltavam 3 meses para a festa. Naquele ano ia ter 2 festas, dia 1º de maio e a festa do casamento. Eles entregaram o convite bonito, eu olhei para o convite e fiquei sonhando. 3 meses se passaram, até que o papai arrumou a gente bonitinho, e no dia da festa tomamos um ônibus e fomos numa excursão para Curitiba, né? 9 pessoas essa excursão. Fomos para a nossa viagem. O casamento, como eles eram muito ricos, ia ser na catedral da cidade. E eu arrumadinho, bonitinho ali nos meus 8, 9 anos de idade, com meu pai e minha mãe, sentamos bonito no casamento. De repente a marcha tocou, e quando a marcha tocou, o noivo entrou de preto, e eu vi aquele noivo de preto e vi nele uma garrafa de laranjinha. A garrafa da preta. O problema é que quando a marcha do céu tocou, quando a marcha do céu tocou, a noiva entrou de branco, e eu olhei para ela e eu vi um bolo branco bonito. Ali diante do padre estava o bolo e a laranjinha. O padre fez a missa para que acontecesse o casamento, e no final da missa ele disse que os 2 eram marido e mulher. Ele disse amém. E quando ele disse amém, eu disse amém, porque agora vai ter bolo e laranjinha a festa. Que delícia no coração infantil. A igreja estava cheia. Naqueles tempos a noiva ficava à porta da igreja para receber um beijo, um abraço e um presente. E a noiva estava à porta da igreja recebendo um beijo, um abraço, um presente. A gente se aproximou, e depois de nos aproximarmos ali para dar beijo, abraço, presente, alguém veio ao ouvido do meu pai, e ali no ouvido do meu pai disse assim: vocês não foram convidados da festa, os pobres não podem ir à festa, vocês foram convidados só para a igreja. Que decepção. O que você faria nessa hora? Como qualquer adulto, meu pai entendeu o recado, tomou seus
filhos, e agora vamos para a casa do irmão dele, no centro da cidade também, para lá ficarmos. Dormimos e voltamos embora decepcionados. No meu coração infantil, eu puxava no paletó do teu pai e dizia assim: pai, e o bolo? E a festa? Quero bolo, vamos para a festa. E o papai agora abraçou os decepcionados e fomos para casa. Que tragédia. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem dá convite está dizendo que nos ama? Quem dá convite está dizendo: eu gosto de você e eu quero que você esteja na minha festa? É porventura o convite, a manifestação do amor ou da alegria de alguém para conosco? Nem sempre. Mas a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Mateus apresenta 3 convites à salvação que quero apresentar a você nessa noite. Há 3 convites no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 4, verso 19. Abra sua Bíblia. Se você não abriu, não há problema nenhum, vou ler para você. São Mateus capítulo 4, verso 19 diz assim: disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eis o primeiro convite do Evangelho de São Mateus, quando Jesus aproxima-se da praia da vida de homens decepcionados. Pedro, André, Tiago e João, diz Ellen White, autora adventista, estavam no seu labor cotidiano, em meio às suas lutas da vida, quando o Senhor aproxima-se daqueles homens. Em meio às lutas da vida, o Senhor lhes faz o primeiro convite da salvação: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O primeiro convite é o convite do perdão. Jesus encontra-se ali com pessoas que estavam decepcionadas da vida. Será que nessa noite eu entrei na igreja para falar para alguém que tem enfrentado uma decepção profunda na sua vida? Será que nessa noite eu entrei na igreja e agora falo um coração que tem encontrado um fracasso, depois de ter tentado de todo jeito viver feliz e encontrou decepção? Pedro, André, Tiago e João, na luta por ser feliz, diz Ellen White, encontraram a frustração e a decepção. Eram pescadores pecadores, eram pecadores pescadores, que Jesus encontrou na praia da vida, em meio às frustrações pessoais, e estende a mão da misericórdia, porque ninguém pegou tanto, ninguém é tão mal, ninguém foi tão longe que não possa ser tocado pela mão misericordiosa de Jesus Cristo. Nesta noite quero abraçar você. Primeiro convite é o convite do perdão. Perdão, diz Ellen White, autora adventista, no livro Caminho a Cristo. Ela diz que perdão e justificação é a mesma coisa. Jesus nos encontra em meio aos nossos profundos pecados e não simplesmente diz que estão perdoados e nos permite viver no meio do pecado. Ele nos aceita do jeito que somos, mas rejeita deixar-nos do jeito que estamos. Ele quer nos levar para o reino do Filho do seu amor. Ele ama você, a cada um daqueles que entraram nesta igreja. Ninguém pegou tanto, ninguém é tão mal, ninguém foi tão longe que não possa aceitar o primeiro convite de Jesus. Eu os farei pescadores de homens. O primeiro convite é o convite do perdão. Perdão é um dom de Jesus Cristo a todos os filhos. Pedro, André, Tiago e João lutavam por ser feliz. Amanhã à noite eu vou falar sobre o caminho da felicidade. Vem, deixa eu falar amanhã sobre o caminho da felicidade. Mas a propósito, a felicidade é o sonho de todos os seres humanos. Mas em busca da felicidade, muitas vezes encontramos a decepção. Sonhamos com a felicidade e encontramos a frustração. Pedro, André, Tiago e João, para você que está assistindo no YouTube, para você que está no outro auditório, deixa eu falar. Pedro, André, Tiago e João, em meio às decepções de sua vida, foram encontrados por Jesus, tinham lutado com todas as suas forças, tinham batalhado com todas as suas forças, tentavam ser felizes, mas em meio às forças que tinham, só encontravam uma tristeza, decepção e problemas em sua vida. Ellen White diz, eles só tinham problemas. Mas Jesus veio buscar e salvar o que você teve. Esses dias da semana, ninguém aqui pegou tanto, ninguém aqui é tão mal, ninguém aqui foi tão longe que não possa ser recebido através do convite de Jesus Cristo. Esta noite, o primeiro convite é o convite de perdão.
Pastor Fabrício vai entrar no tanque batismal agora. Sabe por quê? Porque o convite de perdão ainda é estendido aqui na cidade de Tatuí. Ele é para você que está me ouvindo. Ele é para você que está nessa igreja. Nesta noite o pastor Fabrício vai entrar no tanque batismal com 2 mulheres para realizar o batismo delas, que entenderam o primeiro convite da salvação, o convite de perdão. O pastor Fabrício está no tanque batismal com a Ângela e também com a Cristina. As duas vão entrar, a Ângela e a Cristina. Aqui está em primeiro lugar a Cristina. A Cristina, eu encontrei e conversei com ela ontem. E ela me disse assim: pastor, eu vivi uma vida enganada. Eu nunca tinha estudado a Bíblia desse jeito. Eu não sabia que Jesus podia perdoar os meus pecados dessa forma. Eu até frequentava o movimento evangélico nessa cidade. Mas um dia eu fui ao médico, o Dr. Carlos, lá na cidade de Capão Bonito, mais precisamente no município de Guapiara. E quando cheguei diante daquele médico, contei o que precisava, e depois de ele ter atendido, ele me deu um livro que mostrava que ainda havia esperança para a minha vida. Sim, a esperança da sua vida. A esperança da sua vida, porque ninguém pecou tanto, ninguém é tão mal, ninguém foi tão longe que não possa receber o primeiro convite de Jesus Cristo, o convite de perdão. E quando o Senhor nos estende o convite de perdão, sabe, Cristina, a gente precisa lavar os nossos pecados na água. Cristiane, desculpa. O Senhor encontrou você, como Pedro, André, Tiago, João. E aqui está o seu pastor, o pastor Fabrício. Ele é o ministro do Evangelho. E para a remissão dos seus pecados nesta noite, ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode dar um aplauso? Esse é o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho que faz o primeiro convite, o convite do perdão. A Ângela também frequentava o movimento evangélico nessa cidade. Filha de uma família de fundadores do movimento evangélico. Mas a Ângela descobriu a verdade. Descobriu que Jesus pode estender a mão da misericórdia e do perdão na mesma. Esta é a sua igreja, este é o seu pastor, ministro do Santo Evangelho. Para a remissão dos meus pecados, pastor Fabrício te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o poder do Evangelho. Ninguém pecou tanto, ninguém é tão mal que não possa ser alcançado pela mão misericordiosa de Jesus. Eis o primeiro convite à salvação, perdão. Jesus Cristo encontrou Pedro, André, Tiago e João. Jesus Cristo encontrou a Ângela e a Cristiane. E não é diferente com você. Você entrou nessa igreja porque o Senhor encontrou você. Você entrou nessa igreja por quê? Porque você é objeto do grande convite de Jesus Cristo. Não haveria motivo pelo qual Jesus colocaria esse texto na Bíblia se não fosse por você, para fazer o primeiro convite a você, para dizer para você que não há pecado nessa vida que não possa ser perdoado por Ele, que a sua misericórdia e o seu sangue não possam transformar. O primeiro convite é o convite de perdão. Mas há um segundo convite, abra a sua Bíblia, São Mateus capítulo 11. Você não trouxe, vou ler para você, não há problema. São Mateus 11. Há um segundo convite. Mateus capítulo 11, verso 28 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é isso, segundo convite. Eu tenho estudado a Bíblia com muitas pessoas. Deus me deu a bênção de pregar mais de 300 vezes nesse ano. Mas em todas as passagens da Bíblia, a passagem da Bíblia que eu acredito ser a passagem mais atual de todas, não é do livro do Apocalipse. O texto da Bíblia que eu acredito ser mais contemporâneo é o Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, o verso 28 e 29. Por que, pastor? Porque o texto diz assim: vinde a mim todos os que estáis. Deixa eu fazer uma pergunta, você não precisa me responder, só pensa. Quem não está cansado? Essa vida tem trazido cada cansaço para a gente. Nunca vivemos um mundo de tanta tecnologia, mas de tanto cansaço. Nunca vivemos um mundo de tanta informação, mas de tanta destruição. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Do que Jesus Cristo está falando nesse texto? Ele não está falando de um cansaço daqueles físicos, do qual no fim do dia, depois de ter trabalhado muito, depois de ter praticado alguma atividade esportiva, depois de ter lavado a casa, limpado, cozinhado, depois de ter trabalhado na empresa onde você trabalha, você vai para casa, toma um banho, come alguma coisa e deita e dorme. As 8 horas de sono, elas passam tão rápido que você não sente, mas depois de 8 horas você está descansado. Não é desse cansaço que ela está falando. O texto aqui está falando de um cansaço que você não descansa. Aquele que você deita na cama, vira para um lado e ele consome teus pensamentos e o teu sono. Vira para o outro, escurra o travesseiro, se belisca e diz assim: não acredito que isso está acontecendo comigo, não pode. E em meio às lutas da vida, muitas vezes você diz assim: Deus esqueceu de mim, minhas orações não passam no teto, Ele não ouve mais a minha voz. Cansado do quê? Cansado talvez de lutar pela família, depois de criar um filho com toda a dedicação, todo o carinho, vê que parece que alguma coisa errada aconteceu, você não sabe o que errou, e como não sabe o que errou, começa a viver deprimido em vez de tristeza da vida. Por quê? Porque vê alguém que você ama fracassar, e quando alguém que você ama está sofrendo, sabe quem sofre? Você. Nunca vivemos um mundo de tanto cansaço como vivemos hoje. Os homens têm a tecnologia, o computador, o telefone celular, tantas coisas que nos encontram, que nos acham, que nos dão informação, mas o dia passa tão rápido e não conseguimos nos satisfazer, porque o cansaço dessa vida tem trazido problemas psicossomáticos, problemas mentais, síndromes de pânico, síndromes de medo. Tem-se medo no amanhã porque nunca o futuro pareceu-nos tão incerto. E sabe quando ele nos parece incerto? Quando parece que sentimos que a vida vai embora pelo meio dos dedos, quando alguém que a gente ama vai embora e a gente nunca imaginou que ia ficar sozinho, quando as nossas incertezas invadem a nossa mente, então elas trazem cansaço daqueles que a gente não consegue descansar. O pior de todos os cansaços é aquele que a gente não consegue descansar, fuge para um lado ou para o outro, mas ele vai junto. O texto do Evangelho é esse. Entrego para você. Vinde a mim todos os estáis. É para você. Nessa noite eu estou falando para alguém que enfrenta uma luta assim. Eu vim dizer que Jesus fez um segundo convite para você. O primeiro, ele disse que te perdoa. O segundo, ele disse que vai levar teus fardos. O segundo convite é o convite à santificação. Eu estava estudando a Bíblia na cidade de Salto há poucos dias, fiquei 40 dias estudando a Bíblia com pessoas ali. Certa noite o advogado entrou no auditório, depois de 40 dias quase de estudo da Bíblia, e dentro de uma sacola ele trouxe
o rosário, os santos, e mais alguns objetos de adoração, do qual a Bíblia não nos autoriza. E entregou e disse assim: estou cansado de viver esse tempo. Quero viver uma vida com Deus. O segundo convite é a santificação. O propósito que Deus tem para você e para mim. Vinde a mim todos os que estáis cansados. O segundo convite, ele nos chama a santificação. O que é santificação? Não é estarmos pendurados numa parede. Santificação não é termos uma auréola ou uma áurea. Santificação é a obra de Jesus Cristo no coração daqueles que aceitam o seu perdão. E aqui está um grande problema: aceitar o perdão. O problema não está em Jesus dar o perdão, o problema está em aceitar. Porque esse problema é nosso, e é nós que temos que resolver e tirar aquele peso do nosso pecado do nosso coração. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Se confessarmos, Ele é fiel e justo. João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo, o justo, no santuário celestial, para perdoar os teus pecados. Mas o segundo convite, ele convida a santificação. Santificação é para aqueles que estão cansados. Para você e para mim. Cansado. Você já parou para pensar que mais de um ano está indo embora? Passou tão rápido. Você conseguiu pagar todas as suas contas, realizar todos os seus sonhos? Pastor, eu estou cansado, não consegui. Então, o segundo convite é para você. É para você. O segundo convite é a santificação. Não é ter uma auréola, não é ter uma áurea, não é estar pendurado em paredes de igreja. Santificação é andar com Deus. E esse é o problema. Como, pastor? O grande problema da santificação é andar com Deus. A gente quer andar, sabe com quem? Com os filhos, com o esposo, com a esposa, com os amigos. Se você tem namorado ou namorada, com eles. Mas o segundo convite é a santificação. Santificação é andar com Deus. Mas como é que eu posso andar com Deus? Eu vou lhe dizer como você pode andar com Deus: do jeito que você é, com o que você tem, porque Deus que vai fazer em você toda a obra. Não é você que vai operar a obra em você, é Deus que vai operar em você, tanto querer quanto realizar. Porque o seu próprio querer é fazer outras coisas no mundo do pecado. Mas se você convidar Deus para andar com você, se você aceitar o segundo convite, Ele que vai andar com você durante toda a sua vida. A Bíblia ilustra muito bem dois exemplos de santificação. A Bíblia conta a história de um homem chamado Enoque. Você conhece a história dele? A Bíblia diz que Enoque andou com quem? Com Deus, e já não era quando Deus o levou para si. Venha comigo a história de Enoque, vamos pensar um pouquinho junto. A Bíblia Sagrada diz que nos dias de Enoque, Enoque andava com Deus. Ora, mas como eram os dias de Enoque? Vamos pensar juntos? Como eram os dias de Enoque? Enoque foi um homem que conheceu a geração de Adão. A geração de Adão era uma geração que tinha traços da perfeição. A geração de Adão era uma geração que contava como era a história do Jardim do Éden, dos traços da perfeição do poder de Jesus Cristo. Portanto, ele conheceu os traços da perfeição, da criação de Jesus Cristo. Mas agora na sua vida, depois de conhecer aquela geração, ele continuou vivendo. E a Bíblia diz que ele chega, ou dá a entender que ele chega até a geração de um homem chamado Noé. Mas quando vamos à Bíblia Sagrada e chegamos à geração de Noé, nós chegamos a uma geração que estava corrompida pelo pecado, não é mesmo? Uma geração onde a sexualidade estava extravasando todos os limites. Uma geração que tinha enchido a medida da misericórdia de Deus. E um dia Deus, mesmo
seu nome não é. Por que é que Deus desejou ou tomou a iniciativa de destruir a humanidade e o mundo? Porque a humanidade estava podre. A humanidade tinha passado por um processo de degenerescência, se degenerou. Deus decidiu destruir a humanidade. Aquele homem pegou 120 anos. Ninguém queria ouvir. 8 pessoas somente entraram. Mas há algum tempo, muito antes do dilúvio, em meio a toda a podridão do mundo, havia um homem que não tinha apodrecido com o mundo. Seu nome? Enoque. O mundo estava podre. A sexualidade estava uma aberração. O gênero humano estava corrompido. Mas por que Enoque não se corrompeu? Porque Enoque andava com quem? Com Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como é que está o gênero humano? Corrompido. Mais amantes dos prazeres do que Deus. Inimigos de Deus. Como está a vida moral? Escuta. A humanidade apodreceu, chegou ao ponto de ser destruída pelo dilúvio. Mas Enoque não apodreceu com a humanidade, sabe por quê? Porque ele andava com Deus com você. Você não precisa apodrecer com a humanidade corrompida de nossos dias. Você pode viver com Deus, porque Ele faz um convite: vinde a mim todos que estáis. Santificação é dar a Deus, quer vida longa, quer vida. A de Enoque foram 300 anos. Mas aquele conta a história de um outro homem. No Monte do Calvário, 3 homens morreram. No meio estava Jesus em uma cruz. De um lado estava um ladrão, de outro lado outro ladrão. Um deles zombava de Jesus dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, se tu tens algum poder, tira-nos daqui, sai você também. Uma linguagem bem... sim. O outro dizia assim: nós pagamos o que merecemos, mas ele não. E olhando para Jesus, disse a Jesus: lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Jesus, olhando nos seus olhos, disse: hoje te digo, estarás parado. A morte de cruz era uma morte terrível. Normalmente o crucificado morria asfixiado, porque ao ser pendurado na cruz, o peso do corpo pendia e ele logo morria. Por quê? Porque ele não conseguia respirar, ele trancava as vias respiratórias. Enquanto ele tinha força no calcanhar para forçar no madeiro e conseguir respirar, ele ainda ia suportando algumas horas. Mas quando as forças saíam, então ele perdia a força e agora seu corpo pendia sem poder mais apoiar no calcanhar no madeiro da cruz. Então ele morria normalmente asfixiado, sem ar, sem poder respirar. Quebraram uma perna para que ele logo morresse. Diz a tradição para que não fugisse. No meio daquelas 2 pessoas estava Jesus, que não morreu asfixiado, morreu por você e por mim, pela angústia dos seus problemas. Ele sabia o trabalho na sua vida, ele sabia a luta que você ia enfrentar nesses dias, ele sabia que você estaria cansado, e por causa de todo o seu cansaço, o coração de Jesus explodiu, arrebentou por você, para dizer que se você tiver vida curta, ele vai te santificar, se você entregar o coração a ele. Se a tua vida for longa, tu viver ao lado dele, ele vai te santificar. Quanto tempo você vai viver? Outro dia eu estava no IASP, numa reunião da igreja, 1000 líderes. A porta da igreja estava ali quando o irmão veio e disse assim: pastor, eu não estou bem, eu vou até o meu carro.
E eu fui acompanhando com os olhos da porta, saí do pátio e vi ele indo ao carro. E quando chegou no carro, antes de tocar no carro, ele caiu no gramado. E eu corri lá, sem conhecer nada, sem saber o que fazer. Lembrei do Dr. Carlos, que trouxe para a igreja. Chamamos o Dr. Carlos, que estava na reunião, ele veio e disse: pastor, essa é a minha mente. 42 anos. No outro dia foi sepultado. Fizeram tudo para salvar. Sabe qual é o nosso grande problema? A gente acha que vai viver muito, então vou deixar para entregar a minha vida semana que vem, pastor. A gente acha que vai viver muito, então vou deixar para entregar a minha vida um dia. Hoje não. Quer vida longa, quer vida curta. No segundo convite de salvação, o Senhor diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados. Ele não coloca limites para você ir a Ele. Ele não olha para os seus pecados, Ele não olha para os seus problemas. Ele olha sim o que você pode ser, se entregar de coração a Ele. E no segundo convite ele diz: vinde após mim, vinde a mim. E eu, sabe o que peço sobre você? A angústia da tua vida, Deus quer te enviar. Ellen White, inspirado por Deus, diz assim: que Deus te dará a paz da santificação. Aquilo que tu mais necessita, a paz. Aquilo que enche o teu coração, a paz. E ela diz: a paz é a santidade de Deus no coração dos seus filhos. Sabe o que te dá paz? É o Deus que está com você. Mas há um terceiro e último convite. São Mateus capítulo 25, verso 34. Eu disse a você que eram 3. São Mateus capítulo 25, verso 34. Terceiro e último convite. Um texto conhecido de cada um de nós. Lemos assim: então dirá o rei aos que tiverem a sua: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde. Esse é o terceiro convite. O reino que está preparado desde a fundação. Esse é o terceiro convite do Evangelho. Se cada bono tivesse. O primeiro convite ele diz: eu te perdoo. No primeiro convite, ninguém pecou tanto que não possa ser alcançado pelo perdão de Jesus Cristo. No segundo convite ele diz assim: eu vou tirar a angústia do teu coração, que invade, que derrama lágrimas nos teus olhos, que te faz ter vontade de sumir. Eu vou tirar a angústia do teu coração, eu vou te dar a santidade e a paz. Mas o terceiro convite ele diz assim: vinde a mim. Desculpe. Então dirá o rei aos que tiverem a sua direita: vinde benditos. Terceiro maior convite, maior de todos os convites da Bíblia. Um dia o Senhor aparecerá nas nuvens do céu com poder e grande glória, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós seremos transformados. Diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, 51 segundos. No abrir e fechar de olhos seremos transformados. As sepulturas da cidade de Tatuí vão se abrir, e as pessoas que nós amamos, que viveram a vida lá do Senhor Jesus, um dia vão ressuscitar, incorruptíveis para a vida eterna. Você vai ser transformado. Então dirá o rei aos que tiverem a sua. De que lado você está? A expressão direita ou esquerda é uma expressão que meu pai sempre usava. Meu pai, quando dizia assim: vocês estão na minha esquerda, era juízo, mas era juízo de condenação. Chama, eu não era fácil. Um dia meu pai deu de presente ao meu irmão uma monareta. Você lembra, mas você não é garoto de monareta. Você comprou monareta para os seus garotos. Você é anterior à monareta. Os meninos que não sabem, monareta era uma bicicleta que tinha roda, porque ele era o sonho de qualquer adolescente. Meu pai comprou uma monareta e deu de presente para o meu irmão. A gente ia para a escola pública. Meu irmão
disse para o meu irmão assim, olhando para a Avenida São Paulo, lá na cidade onde a gente morava, eu olhei para a Avenida São Paulo e me encantou os olhos enquanto isso. Sabe por quê? Porque à beira da estrada estavam todos os latões de lixo cheio. O lixeiro passava uma vez por semana. Antigamente ele passava raramente. E as pessoas não colocavam em sacolas, eles enchiam os latões de lixo. E o lixeiro jogava o latão, balde, era qualquer recipiente. Jogava o lixo ali e lançava na beira da estrada e o dono vinha encatar. Hoje tem container, hoje é diferente. Mas quando eu olhei na Avenida de São Paulo, aqueles lixeiros cheios, eu disse para o meu irmão, dono da monareta, pedala forte, passa perto que eu chuto. Eu não era forte. E ele veio pedalando rápido e passou perto de um latão enorme. Eu chutei e o lixo esparramou. E eu disse, atravessa para o lado. Ele atravessou, tinha maior ainda, eu chutei. Estou chutando o lixo. Sabe qual foi o problema? É que uma bicicleta de homem, atrás vinha meu pai. Ele pedalou mais forte, passou por nós e disse assim: vocês estão na minha esquerda, em casa a gente acerta. Nunca mais chutei lixo. Quando a gente chegou em casa, eu disse para o meu irmão: você é o dono da monareta, entra primeiro. Ele disse: você é mais velho, deu ideia para você. Meu pai era temido na nossa rua, forte, lutador. Ele usava um chinelo grande que estava escrito embaixo assim: Karatê, em alto relevo. Quer ver? A gente apoiou tanto. Por quê? De que lado estava? Esquerdo. Esquerdo é juízo de condenação. Se você está do lado direito, então ele aparecerá nas nuvens do céu e vai dizer para você: bendito, bendito, meu Pai. Será maior que todos os convites. Quando o Senhor aparecer nas nuvens do céu com poder e muita glória, Ele vai cumprir o maior de todos os convites. Há 2.500 passagens na Bíblia que se relacionam com a volta de Jesus Cristo. Há 1.500 profecias na Bíblia que se relacionam com a volta de Jesus Cristo. Para cada um texto do nascimento, que prometia o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador, nascendo de Maria em Belém, para cada um texto existe 8 vezes mais textos de que o Senhor aparecerá nas nuvens do céu. E sabe por que você está nessa igreja? Porque essa igreja prega que um dia o Senhor aparecerá nas nuvens do céu com poder e muita glória. E quando Ele aparecer nas nuvens do céu, Ele vai vir para matar a saudade que invade o teu coração. Ele vai vir para dizer a você que você está do lado direito. Porque você primeiro aceitou o perdão. Porque em meio aos pecados da tua vida, o Senhor olhou para ti e abriu seus braços poderosos de perdão e disse para você que o teu pecado pode ser lavado no seu sangue, derramado na cruz do Calvário no seu corpo, onde as pessoas zombavam dele, mas ele dizia: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Eles precisam descobrir uma coisa muito maior: a felicidade de viver a vida de santificação. Um dia o Senhor aparecerá nas nuvens do céu e vai dizer a você que tem vivido uma vida cheia de lutas e problemas, mas que em meio aos problemas abre o teu coração, porque Ele está à porta e bate. Diz Apocalipse capítulo 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, você não está tão velho que não possa ouvir. E se você é surdo como o pastor Cidral, você pode ouvir pela sua consciência. Ninguém aqui pegou tanto que não possa ouvir. Porque se alguma coisa está tocando seu coração, é fruto do Espírito Santo que está entrando na tua vida, dizendo que há um lugar no reino dos céus para você, o qual Jesus foi
onde eu for, eu virei. Vai buscar você. Um dia ele vai aparecer e os mortos vão se esquecer. Você vai ser transformado. Seu cabelo vai ser branco. E o meu vai renascer. Um dia ele virá. E todas as lutas da nossa vida vão passar. Só que hoje a gente precisa lutar com ele. Lutar. Mesmo que você tenha sofrido, está sofrendo, lute ao lado dele e ele vai te dar a paz. Mas um dia ele vai aparecer nas nuvens do céu. E a coisa que eu mais gosto é que ele vai matar a saudade. Deixa eu te fazer uma pergunta. De quem você tem saudade? De quem? Um dia eu fui trabalhar em um lugar bem longe. Quando cheguei lá no aeroporto, eu desci. Uma pessoa veio me buscar, e quando ela veio me buscar, ela disse: pastor, vamos fazer estacionamento, meu carro está no estacionamento. Naquele lugar, os carros só usam placa atrás, não usam na frente como o Brasil. Quando cheguei perto do carro daquele homem, o carro estava estacionado na frente, eu olhei na frente uma placa. Eu disse: mas não usa placa aqui? Ele disse: eu uso. Eu me aproximei, na placa estava escrito assim: saudade. Eu disse para ele: por que você colocou saudade? Ele disse: pastor, porque saudade é o que mata a minha vida. Faz 15 anos que eu vivo nos Estados Unidos e eu não posso sair daqui, pastor, porque eu dependo do dinheiro que eu ganho aqui para sustentar minhas filhas e minha esposa no Brasil. Eu as vejo pela internet, mas eu morro de saudade, pastor. Eu não aguento mais o dia que eu vou sair desse lugar para viver com a minha família novamente. Mas agora é a hora que eu preciso estar aqui para sustentar minhas filhas, depende de mim. E eu morro de saudade. E saudade desfalece o coração de muitas pessoas que me ouvem nessa noite. De quem você tem saudade? De saudade morriam os negros que vinham para o Brasil no navio da igreja quando eles escravos de uma doença chamada banzo. Sabe o que era banzo? Saudade. Chegavam aqui e morriam de saudade de quem tinham lá. E a saudade vai comendo a felicidade. Amanhã eu vou falar sobre o caminho da felicidade. Quem você tem saudade? Eu também tenho saudade. Mas um dia o Senhor aparecerá nas nuvens do céu e Ele vai matar a sua saudade. Quando eu era menino, em nossa casa, a gente não tinha muitas condições. O sonho da minha mãe era fazer seus filhos estudarem. E ela lutou para que seus filhos estudassem. Naqueles tempos, um jovem precisava saber datilografar para ser alguém na vida. Hoje não precisa nem saber escrever, basta digitar também. A minha irmã mais velha precisava ir para a escola de datilografia, mas minha mãe não tinha condições financeiras para pagar. Mas minha mãe sempre lutou para que a gente pudesse estudar. Eu estudei 32 anos da minha vida. E eu atribuo ao que minha mãe fez comigo. Minha mãe conseguiu com um político uma bolsa de estudo para que minha irmã fosse datilografar. E ela começou a aprender a datilografar. Lembra? A, S, T, H, J, K, L, C, C, T. Era assim que aprendia. Ficava repetindo aquilo, né? Juntando frases. E ela começou a estudar ali, caprichou. 16, 17 anos, estudou. E foi muito bem naquela escola. E a escola recomendou ela para uma empresa para ser digitadora do computador. Uma empresa que tinha uma empresa de processamento de dados. Ela tinha um computador que tinha assim uma tela verde com as letras verdinhas acesas que queimavam o olho do digitador. Lembram-se? Vocês estão velhos. Vocês lembram disso? Vocês estão velhos. E eu também. Minha irmã começou a digitar. Havia um moço que cuidava do computador, que trabalhava dentro do computador. Naqueles tempos
sempre usava o computador andando dentro dele. Esta semana eu matei saudade, porque eu entrei lá no CPD, desculpa, no TI, hoje não é CPD, TI, Tecnologia de Informática. Lá tem uma estrutura toda na associação, e é gelado lá dentro, tem um monte de equipamentos. Mas naquele tempo, o CPD era uma estrutura de computação do tamanho dessa igreja, me lembro muito bem, era um grande, e a gente andava dentro dele, e do lado de fora tinha a telinha, e lá dentro dele trabalhava um moço, e ele consertava ali, arrumava as coisas, programava o computador e explicava para a digitadora, e quando ele explicava para a digitadora, ela tinha 17 anos, ele olhava para ela e o coração dele derretia por ela. O problema é que para ser feio ele estava longe. Ele era daquele tipo assim, varapau, que espana a lua de tão alto que era. Porque a lâmpada não precisava de escada. E ele olhou para a moça, era minha irmã, e ele se encantou por ela. E ele pediu ela em namoro, corajoso. E ela olhou para ele e disse: não, muito feio. Mas ele era inteligente. Ele descobriu que o nome da minha irmã era o nome da minha avó, Maria Cristina. E ele fez uma relação. Se ela tem o nome da avó, elas devem ser amigas. Eu não vou na casa da mãe, vou na casa da avó. Pegou o carro e foi na casa da avó. Converteu a avó. Converteu a avó. Explicou. E a avó chamou a minha irmã numa tarde, depois do trabalho, e disse: Maria Cristina, vem cá. Chamou ele. E disse para ela assim: namora com o Pedro. Ele é bonito por dentro. Convencida pela minha avó, ele começou o namoro. E agora eu vi uma vantagem. Sabe por quê? Porque eu só andava com o arrependimento de Corcel, 0 km, 1977. Agora eu podia andar de carro. Sabe por quê? Minha mãe disse assim: tá bom, pode namorar, ele é um moço bom. Mas tem um detalhe: o Celso vai ser a Vera. Você foi velha já. Eu era velha. A senhora foi velha? Você foi velha? Ela foi velha. Pra onde eles iam namorar, eu ia junto. Só que eu era uma velha tão boa que eu pegava o dinheiro e ia pra praça tomar sorvete e eles iam namorar do outro lado. Eu era uma velha pagada. Velha boa pro casal namorado, né? Pro pai e pra mãe. Pra onde eles iam, eu ia junto. Namoro prosperou. Um dia, estava na minha casa almoçando, para almoçar, no domingo. Meu pai e minha mãe estavam por lá, nós estávamos lá, e eles estavam lá roubando os beijos da minha irmã. Alguém bateu a porta lá de casa, forte. Meu pai foi atender e era o vizinho do seu Rubens, e disse: seu Ari. O nome do meu pai é Ari. Meu é Ari. Do meu sogro é Ari. O obstetra que fez o parto do meu menino é Ari. E o nome do meu menino é Mateus. Você acha que eu vou colocar esse nome mesmo? Minha professora de matemática disse assim: Ari, na quinta série, que não era fácil. E ela disse assim: Ari, que nome pequenininho e feio. E eu olhei para ela, nos olhos dela, e disse assim: bonita da senhora Astrogilda. Ela me expulsou da sala. Eu nunca mais assisti matemática com ela. Mas eu não era fácil. Mas eu não coloquei esse nome do meu filho. Muito ali na vida do meu pé. O vizinho bateu a porta e disse: olha o que ele disse para o meu pai. Deus me disse que eu tenho que vender a minha padaria para o senhor. Meu pai disse: e Deus me disse que eu não devo comprar. Ele disse: não, senhor, ela está falida, o senhor compre. Meu pai disse: não, eu me converti, eu sou adventista no sétimo dia, eu vendi um boteco, ele que vende só pinga. Eu me converti, eu não tenho mais comércio. Ele disse: não, mas o senhor tem que comprar, Deus me disse.
Deus disse, Deus não disse. Meu cunhado, que namorava com a minha irmã lá na sala, ouviu a conversa e disse para o meu pai: vem cá, vamos para a padaria, vamos comprar lá. E meu pai disse para ele assim: rapaz, você não tem dinheiro, você tem que pagar a faculdade de carro. Eu não tenho dinheiro para comprar. E ele disse: mas eu estou na faculdade fazendo administração. Vamos comprar lá. Faz uma proposta, fez a proposta lá. Comprou a padaria Prazo para pagar em 24 meses. E agora meu cunhado fazia administração, ele administrava. Meu pai tinha 7 filhos, 7 padeiros. Viu a vantagem? E a gente começou a trabalhar na padaria, juntos, todos. E a padaria prosperou tanto que se tornou a maior padaria do estado de Santa Catarina. Eu não tenho dúvida que Deus tinha mandado aquele homem na minha casa. Ela prosperou, Deus foi abençoando, e a gente saiu da miséria, de onde não tínhamos quase o que comer, e Deus foi abençoando, foi multiplicando as bênçãos. E o meu cunhado, um grande amigo da nossa família, trabalhava como ninguém, cuidando para administrar bem aquele negócio. E para onde ele ia, sabe quem ia com ele? Eu, a vela. Mas ele se tornou o melhor amigo. E eu o melhor amigo dele. Ele casou com minha irmã. Mesmo depois de casado, para onde eles iam, eu ia junto. Enfim, eu fui fazer teologia. Quando eu saía da faculdade de teologia para vender livros, concordar, que eu nunca precisei concordar. Mas por que o senhor está dizendo isso? Sabe por quê? Porque eu trabalhei todas as férias, porque foi a concordagem que levou meu pai e minha mãe para a igreja adventista do sétimo dia, um livro chamado Filho de Jesus. Eu concordava para honrar o Deus que nos salvou. Quando eu ia entregar os livros, em uma oferta, na ocasião, Deus me deu a graça de vender 1000 coleções de oferta. 1000. Sabe quem me prestava o carro? O Beto. Quando eu me formei, 2 coisas ele me deu: o terno de formatura. Quando a gente forma, quer ter um terno limpo. A roupa de formatura. Na época da formatura você tem 2 oportunidades. Você pode adquirir um diploma de couro ou um de papel que a universidade dá. Mas o de couro era muito caro naqueles tempos. E ele era meu amigo e disse: não, pague o de couro. E toda vez que eu entro na minha casa, toda noite, quando eu entro na porta do meu quarto e faço no escritório, eu vejo meu certificado de couro do meu cunhado que pagou. Eu tinha estudado, mas ele ajudou a comprar aquele para não ter o de papel. Grande amigo, para onde ia me levava? Eu olhava para ele e dizia: um dia eu vou estudar com esse homem, fazendo uma faculdade. Ele escrevia a sua assinatura e dizia: um dia eu vou fazer tão grande quanto a dele. Disse: muito maior. Você tem um amigo assim? Alguém que foi bem importante para você? Alguém que ajudou você? Alguém que marcou a sua vida? Você está com saudade de alguém que marcou a sua vida? Não está aqui, está viajando? Faz dias que você não vê? Ou quem sabe, alguém que você tem saudade porque a morte levou embora? Eu estou com saudade do meu amigo. Estou em São Paulo. De quem você tem saudade? Um dia, agora pastor, fui visitar meu pai. Quando cheguei na casa do meu pai disse assim: Celso. Meu nome é Celso Cidral. Meu pai é amigo, me chama de Celso. Celso vai visitar o Bento, teu amigo. E ele disse assim: o Bento está muito doente, vai visitá-lo. Quando ele disse assim: o Bento está doente, parece que a doença do Bento pegou em tudo. Quando alguém que a gente ama está sofrendo, quem sofre? Quando alguém que é muito importante para você está sofrendo, o sofrimento parece que é seu, e você pode ir para qualquer lugar, e o pensamento sobre o sofrimento vai com você. Naquele dia, quando meu pai disse isso, eu fui correndo à casa do meu cunhado, bati a porta, minha irmã disse assim: espera, você vai se assustar, mas a doença você está destruindo ele. Do dia para a noite. E ali eu vi meu cunhado muito bem, arrastado por mim.
Me ofereci ajuda, agora eu já estava formado, tinha um carro, podia ajudar, e convenci para a gente viajar para Curitiba, procurar recursos, coloquei no carro para Curitiba. Procurei recursos, meu pai, minha mãe, minha irmã, tudo junto. Lá em Curitiba eu encontrei um hospital que trataria a doença dele. Mas ele precisava daquele dia imediatamente de 5 litros de sangue. Eu consegui. O médico aplicou e o sangue desapareceu no hemorragia. Consegui mais 5. E os médicos lutando. E a angústia invadindo o nosso coração. Depois de tentar estabilizar a situação, peguei meu carro, deixei minha mãe, meu pai, minha irmã na cidade de Curitiba para tratar dos assuntos ali, o médico estava tratando. Voltei para o trabalho pastoral. Lá na minha cidade, como pastor, naqueles tempos não tinha celular. Eu ficava esperando o resultado. O que está acontecendo? Trabalhava, mas o pensamento estava em Curitiba. Sabe quando alguém que a gente ama está sofrendo, a gente sofre. A dor de alguém que a gente ama dói mais na gente, parece. Naquele dia, eu trabalhei e a dor parece que doía em mim. Eu sei o que você sente quando alguém que você está sofrendo. Talvez eu esteja falando para alguém que está sofrendo porque alguém que ama está sofrendo. Talvez eu esteja falando para alguém que está triste porque tem saudade. Ele falou. Naquele dia eu trabalhei o dia inteiro como pastor naquela cidade. Fui para casa dormir. Lanchei, dormi. Não tinha como ligar, tinha que esperar uma ligação. Mas o coração estava lá em Curitiba. Não é assim? O coração vai lá, não dá problema. Estava dormindo. E lá na madrugada, às 3 horas da manhã, o telefone tocou. Na hora que eu não podia tocar. Um dia você vai ouvir o telefone tocar na hora que você vai dizer assim: alguém no céu morreu. Naquele dia o telefone tocou e o meu pai estava chorando. E ele disse assim: o nosso melhor amigo morreu. Bento morreu. Se você nunca ouviu que alguém que você ama morreu, prepare-se, porque um dia você vai ouvir. E quando o telefone tocar dizendo assim: teu filho morreu, devia ser proibido o filho morrer antes do pai. Teu pai morreu, tua mãe, teu irmão, você não vai ter para onde fugir, a não ser cair de joelhos e pedir a Deus que console teu coração. E quando a morte bate, não há remédio, a não ser a esperança de Cristo Jesus. Se você nunca ouviu, se prepare. E o dia que você ouviu, ali vai embora uma parte da sua felicidade. A frase mais triste que eu vi estava escrito atrás de um caminhão, dizia assim: meu filho morreu no dia atrás. Lá na cidade de Curitiba eu vi aquele caminhão. E o meu coração de pai dizia assim: ali vai pai de Cristo, que carrega a tristeza nas suas costas. Naquele dia meu pai disse assim: o Bento morreu, nosso amigo. Vem para casa. Não há mais o que fazer. E meu carro foi embora. Quando cheguei em casa, o corpo já estava lá, numa capela. Era mais ou menos 7 horas da manhã. Tinha morrido naquela noite, naquela madrugada. Quando cheguei em casa, minha irmã chorava muito. O único namorado que ela teve. Como disse minha avó, muito bonito, de tão bom que era, de tão amigo, de tanto que nos fez para que saíssemos da miséria.
Naquele dia tinha um documento médico que dizia assim: não pode velar, tem que sepultar imediatamente, para não contagiar outras pessoas. Lacrado. Parece que algumas doenças não pegam ninguém, não. Eu abri, peguei nada. Quando eu vou falar de uma doença que assolou meu filho, que o médico teve que isolar, mas eu não peguei. Parece que tem algumas coisas que o amor não permite que a gente pegue. Naquele dia eu abri e vi a desgraça que o pecado faz na vida de um ser humano. Um dia alguém está sentado à mesa com você. Um dia você está sorrindo com alguém que você ama. E outro dia você está chorando porque ele foi embora. Esse é um dia você está feliz. No dia seguinte, a tristeza. E alguém que fez tudo por você vai embora e você vê indo embora a sua felicidade, parte dela. Naquele dia, a gente chamou o carro da funerária de 7h30 da manhã, pegar aquele corpo. E nós, os 7 irmãos, fomos para o cemitério esperar a Deus. Chovia muito. Quando a administração do cemitério veio e abriu, meu pai tomou um dinheiro e comprou um terreno onde não tinha uma sepultura para ele. Por que não tinha? Porque ninguém esperava ele morto. E os funcionários iam chegar, mas eu e meus irmãos abrimos a sepultura. Cada pá de lama e terra que eu tirava daquele lugar e depois jogava em cima do meu cunhado e dizia assim: um dia o Senhor vai ver as coisas. E os mortos vão se sentir. A gente levou o filho do Bento junto. Talvez não devesse levar, mas eles foram. Era um garotinho assim como o pastor Fabrício. E quando a gente colocou ele ali, o menino dizia assim: por que vocês colocaram meu pai ali? Eu amo tanto meu pai. Por que vocês colocaram meu pai nesse lugar? Ele dizia no seu coração infantil: meu pai vai morrer de frio, está chovendo muito. Já estava morto. Tira meu pai dali. Cada palha de terra que jogava naquele lugar, dizia: breve Jesus vai voltar para fazer o terceiro convite e abrir a sepultura daqueles casamentos. Naquele dia eu sepultei meu cunhado sem velório, sem os amigos para dizer assim: olha, a gente gosta de você, a gente ama essa família. Não que eles fossem ver alguma coisa, mas para que a gente pudesse pelo menos ter o consolo dos amigos, não é assim? Um abraço de um amigo dizendo: olha, estou do teu lado. Depois de sepultar, a gente foi embora. E naquele rosto infantil eu vi a coisa que mais matou meu coração. Depois de tentar tirar da cabeça do menino que o pai tinha morrido, tentar consolar o coração infantil, que dizia: cadê meu pai? Depois de lutar para fazer meu menino, meu sobrinho, tirar aquele pensamento, ele sentou numa mesa, numa lanchonete. Depois que eu tentei dar uma coisa doce para iludir, para alegrar, ele sentou lá na lanchonete comigo, olhou dentro dos meus olhos, no seu coração infantil. Ele disse uma frase: bate no teu coração. Ele olhou para mim e disse assim: o pai morreu, eu sei, e eu vou morrer de saudade. Teve isso de saudade. Hoje ele tem 23 anos. E toda vez que eu encontro com aquele menino, eu olho no rosto dele e sabe o que está escrito? Eu morro de saudade. De quem você tem saudade? O que é que aperta o coração? É o pecado? O Senhor Jesus tem a misericórdia do perdão. O que aperta o coração? É o mundo que está podre? O Senhor quer te dar a paz do Espírito e te santificar. O que aperta o coração? É a saudade? O
no fim da tua jornada, tu vai receber esse tesouro. Na jornada desta vida, mesmo que você sofra ou chore, um dia o Senhor aparecerá nas nuvens do céu com poder e muita glória, para matar a tua saudade e para te dar o tesouro para a tua vida. Vou pedir para Joyce cantar essa música. E eu quero fazer um convite. Existem aqui nesse auditório pessoas que precisam ser batizadas. Nós não vamos batizar hoje, vamos batizar essa semana. Existem aqui nesse auditório pessoas que precisam ser batizadas algum dia. Não vai ser hoje, mas pode ser daqui a pouco. Existem aqui nesse auditório pessoas que precisam entregar o coração a Jesus, até mesmo adventista do sétimo dia. Pode entregar o coração. Pode renovar hoje com Deus a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele faz um convite para você. E o convite de Jesus não é que nem o convite do casamento onde eu fui. Aonde eu fui no convite do casamento? Na festa? Não, fui na igreja. Mas eu não pude entrar na festa. Eu fui só da igreja. Mas sabe onde eu queria entrar? Eu queria ir muito mais do que a igreja. Eu queria ir à festa. Muito mais do que a igreja e a festa. Muito mais do que você ter vindo nesta igreja. Será a festa do reino dos céus. Quando o Senhor entregar para você um tesouro muito especial, que Ele vai preparar para você a vida eterna em Cristo Jesus. Há uma festa preparada. E Ele vai te dar esse tesouro. Vou pedir para Joyce cantar essa música. Enquanto ela canta essa música, eu quero convidar você. A igreja está cheia, tem gente no auditório. Eu quero convidar você para vir aqui no altar. Não para ficar em pé, lá atrás. Ei, eu acho que eu não vou, pastor, eu sou adventista. Não, tem que ser para os adventistas também. Não, eu quero convidar você para aceitar o convite de Deus. Quem tem coragem de dizer isso para Deus, no altar, Senhor, aqui na frente, dizendo assim: eu aceito. Vou convidar para o Fabrício, me chama para mim, para a gente orar. Deixa Deus te ajudar. Não é só vir à igreja e na festa. Vou orar. Se aqui na terra
Não esqueça, ninguém pecou tanto que não possa ser alcançado pela mão misericordiosa de Jesus. Nosso grande Deus, obrigado pelo tesouro que Tu tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor, que em meio às lutas da vida, neste mundo em que vivemos, Tu olha para nós com misericórdia e com amor, para estender a cada um de nós a bênção da santidade em Cristo Jesus. A gente vai ter luta, nós estamos cansados de ver as lutas desse mundo que nos cansa. Dá, Senhor, a paz e a tua santidade. Pai, aqui à frente tem pessoas que precisam ser batizadas nesta semana, não decidiram ainda. Mas hoje o teu Espírito tocou o coração, não permita que ele deixe para mais tarde, porque poderá ser tarde demais. Entregue o coração nesta semana. Diga para ti, Senhor, lava os meus pecados pela água do batismo. Em nome de Jesus, dá-nos a tua força, dá-nos o teu poder, cobre-nos com a tua graça e a tua santidade, abraça-nos em teus braços de amor. Nós imploramos pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Amém. Agora abraça mesmo, tá? Pelo amor. Amanhã à noite estamos juntos. Imagino que a porta estão as duas senhoras que foram batizadas, dê um abraço nelas. Amanhã vamos ter muitos sorteios. Amanhã eu vou estar na porta para batizar, mas hoje já está um pouco tarde. Para cumprimentar, desculpe, hoje está um pouco tarde. Cumprimente os que foram batizados. Deus te abençoe. Vai na paz de Jesus.